Mãe solteira criou 6 filhos sozinha por 30 anos, até que na noite do aniversário todo o bairro chorou copiosamente. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O vento do começo do inverno soprava cortante pela comunidade pobre de Capão Redondo, outrora o coração caloroso da classe trabalhadora de São Paulo. Entre as fileiras de casas cinzentas e rachadas, a casa número 27 da Rua da Saudade, um nome de rua estranho como se fosse uma profecia, surgia silenciosa e em ruínas. Na sacada do segundo andar, uma mulher de cabelos brancos estava sentada em silêncio, enrolada em um xale de lã já puído, o olhar turvo fixo no fim da rua, como se esperasse por algo que nunca chegaria. O nome dela era Teresa Ferreira. 68 anos, viúva, e agora sozinha. Essa casa frágil foi onde ela e seu marido, Mateus Ferreira, construíram com as próprias mãos a partir dos primeiros tijolos, mais de 40 anos atrás. Sem pedreiros, sem planta, apenas com amor, suor e fé. Eles riram sob a parreira, aprenderam juntos a contar dinheiro para comprar cimento, ergueram paredes com as mãos nuas. Depois que Mateus morreu em um acidente no canteiro de obras, caiu do terceiro andar durante um turno noturno para ganhar dinheiro para os estudos dos filhos. Teresa criou sozinha os 6 filhos com arroz dormido e lágrimas. Hoje, na casa que já foi cheia de risos, restava apenas o eco do silêncio. Teresa entrou na cozinha. A parede descascada revelava os tijolos vermelhos antigos. Um leve cheiro de mofo misturado com cebola queimada pairava no ar. Ela se ocupou colocando uma panela no fogo, cozinhando algumas batatas para o jantar. Hoje era seu aniversário. Ela ainda mantinha esse hábito, embora há 6 anos nenhum dos seus 6 filhos voltasse para casa nesta data. Talvez desta vez, e eles venham, ela murmurou, as mãos trêmulas ao acender 6 pequenas velas sobre um bolo feito por ela mesma. Sem chantilly, sem cores, apenas um pão doce polvilhado com açúcar, o único que pôde comprar na padaria O Sol. O som do telefone a fez estremecer. Ela correu até lá, como uma criança ansiosa para ouvir a voz da mãe. Alô? Eduardo? É você, meu filho? Mãe. Hoje eu estou em reunião. Clientes dos Estados Unidos chegaram. Pode comer sozinha, tá? Acho que os outros vão ligar. A voz do homem do outro lado era fria como pedra. Ah, tá bom, eu entendo. Obrigada, Eduardo. O som do bip, bip ecoou quando a ligação foi encerrada. Teresa ainda segurava o telefone, os olhos fixos no vazio. Depois foi Lúcia, a médica neurologista. Mãe, estou de plantão no pronto-socorro. Acabou de chegar um caso de AVC. Desculpa, mãe. Não tem problema, filha, eu só queria saber como você estava. Teresa ligou para Raul, o empresário, depois para André, o advogado, Valeria, a arquiteta, e por fim para Marina, professora universitária. Todos tinham um motivo, todos estavam ocupados, todos disseram feliz aniversário, mãe, ou como se fosse uma mensagem automática programada. Mãe preparou o jantar. Se alguém puder vir, eu fiz cocido, aquele que vocês gostavam. O prato que o pai de vocês fazia, ela forçou um sorriso, embora ninguém mais pudesse ouvir. Ninguém respondeu. Ninguém. O relógio de parede marcou 8 da noite. Teresa entrou na sala de jantar. As 6 cadeiras estavam lustradas, a toalha de mesa mais bem cuidada foi tirada da gaveta, e o vaso de cravos vermelhos, as flores que Mateus costumava lhe dar ao pedir perdão, estava no centro da mesa. Em cada prato, uma colher de prata, com o nome de cada filho gravado à mão desde que eram pequenos. Ainda está tudo no mesmo lugar. Valeria sempre sentava nesse canto, porque queria ficar perto do pai. Eduardo sempre disputava a ponta da mesa, lembra? Silêncio. Teresa serviu sopa em 6 tigelas. O vapor embaçou seus óculos. Ela se sentou na cadeira de madeira, os dedos acariciando a toalha como se tentasse se agarrar a algo. O vento entrou pela janela. A chama das velas do bolo tremulou e apagou. Os olhos dela ainda estavam abertos. Mas o olhar, vazio. Do lado de fora, o Sr. Álvaro, vizinho de quase 80 anos, apoiava-se em uma bengala de madeira, espiando pela fresta da cortina.
Sua casa era separada da de Dona Teresa por apenas uma parede. Pobre mulher, ele suspirou. Ela tá comemorando o aniversário sozinha de novo, vô? Perguntou Camila, sua neta de 14 anos, com um caderno de deveres nas mãos. Já é o 6º ano. Por que os filhos dela não vêm? O Sr. Álvaro olhou para a neta, demorando para responder. Tragou um pouco do cigarro. Porque eles esqueceram o que realmente importa, minha filha. As pessoas crescem, ficam ricas e esquecem de onde veio o primeiro pedaço de pão. Camila abaixou a cabeça. 1 minuto depois, falou baixinho. Vô, a gente pode levar um bolo para ela? O Sr. Álvaro assentiu, mas respondeu com amargura. Nem todo mundo precisa de bolo, filha. Às vezes, tudo o que a pessoa precisa é de alguém por perto. Na sala de estar, Teresa já tinha apagado as luzes. Sentava-se sozinha, olhando para a foto de casamento na parede, uma foto em preto e branco. Mateus sorria com o braço em volta da cintura da jovem elegante que ela foi um dia. Abaixo, uma moldura com a foto dos 6 filhos alinhados, olhos brilhando, segurando diplomas. Eles um dia precisaram de mim. E agora, quem sou eu aos olhos deles? Ela se perguntava. O telefone tocou novamente. Número desconhecido. Alô? Dona Teresa Ferreira? Uma voz masculina estranha. Sim, sou eu. Falo da Enel São Paulo. A senhora ainda tem uma conta de luz vencida do mês passado. Caso não seja quitada em 3 dias, faremos o corte. Teresa desligou. Olhou para a cozinha. A luz piscou uma vez e apagou de vez. Houve batidas na porta. Teresa abriu. Era Emília, a vizinha da frente, uma mulher viúva que usava óculos escuros o tempo todo. Teresa, ouvi algumas coisas. Se precisar de ajuda, posso dar uma mão. Teresa balançou a cabeça, a voz baixa como um sopro. Estou bem. Obrigada, Emília. As crianças vieram? Não. Mas eu já me acostumei. Emília segurou sua mão. Ninguém se acostuma a ser abandonado, Teresa. Elas ficaram ali por um momento. Sem palavras. Sem lágrimas. Apenas 2 mulheres idosas, uma que perdeu o marido, outra que perdeu a fé, olhando em silêncio para a escuridão que cobria o velho chão de ladrilhos. Na esquina, o poste piscava. O som de buzinas vindo do centro de São Paulo parecia distante, como se fosse de um outro mundo, onde ainda lembravam do aniversário da própria mãe. 3 dias depois do aniversário, chovia sem parar em Capão Redondo. A casa número 27 parecia absorver a umidade desde a fundação. Teresa estava encolhida perto do fogão a lenha, enrolada num velho chale. Ela acabará de lavar a louça da festa de aniversário que teve apenas um convidado. A campainha tocou 2 vezes, espaçadas. Um som estranho, diferente das batidas conhecidas dos vizinhos. Ela se levantou, limpou as mãos no avental. Na varanda, um homem estava debaixo da chuva, de casaco preto e guarda-chuva escuro. O rosto abatido, mais firme, o olhar gelado. Era Eduardo Ferreira, seu filho mais velho. Eduardo, ela hesitou. Sou eu. Não vai me convidar para entrar, mãe? Ele disse, com a voz áspera como lixa. Ela se afastou da porta. Entra, filho. Tá frio, e você nem avisou que vinha. Ele entrou, os olhos percorrendo a casa como se avaliasse cada tijolo, cada cadeira. Essa casa tá muito deteriorada. A senhora não fez nenhuma reforma? Eu não tenho dinheiro suficiente. E já me acostumei a viver assim. Eduardo não respondeu. Abriu a pasta de couro, tirou um maço grosso de papéis e o colocou sobre a mesa como um pacote pesado de ferro. Mãe, vim por causa disso, puxou a primeira folha, a voz monótona. O testamento do pai. Teresa congelou. Testamento? Mas o pai morreu faz quase 30 anos. Sim. Mas esse ele escreveu antes disso. Foi encontrado agora entre os documentos antigos da construtora.
Um ex-funcionário acabou de me enviar. Ele deslizou a folha até ela. Leia, mãe. Teresa pegou o papel com mãos trêmulas. Letras datilografadas e rabiscos vacilantes se revelavam diante de seus olhos turvos. Eu, Mateus Ferreira, em plena lucidez, declaro este testamento. Deixo a propriedade da casa número 27 da Rua da Saudade ao meu filho primogênito, Eduardo Ferreira, com a condição em que Eduardo tenha cuidado de sua mãe pelos últimos 30 anos. Mãe, a senhora não sabe ler, ela disse, atônita. Eu sei. Mas meu advogado já validou o documento. Só falta a sua assinatura de concordância. A senhora não tem condições de lidar com papelada. Cuidou da mãe, ela repetiu, olhos arregalados. Você saiu de casa com 23 anos, casou e foi morar em Brasília. 30 anos sem voltar, só ligava no ano novo. Eduardo torceu a boca num sorriso torto. A senhora vai dificultar para mim? O documento é claro. Só preciso que a senhora assine aqui. Senão, isso vai virar um problema principalmente considerando que a senhora não tem nenhum título de posse no seu nome. Mas seu pai, ele nunca falou nada sobre isso. Por que ele morreu de repente, a senhora esqueceu? Teresa deu um passo atrás. Não entendo, por que você está? Eduardo falou entre dentes. Porque a senhora já não tem condições de cuidar dessa casa. E por quê, afinal, alguém vai ter que cuidar do seu enterro, não é? Você, e está expulsando a mãe da casa que seu pai construiu? Ninguém está expulsando ninguém. Mas se a senhora assinar, eu garanto que poderá continuar aqui, sem pagar nada, até a hora chegar. Teresa ficou em silêncio. Ela olhou para as linhas, os números, a caligrafia estranha, e por fim para o campo de assinatura, marcado com uma seta vermelha atravessada. Eu não vou assinar. Eduardo apertou com força a alça da pasta. Não me faça usar outros meios. Estou falando sério. Você está ameaçando sua mãe? Ele não respondeu. Os olhos escureceram, frios como pedra. A senhora já está velha. Não entende nada de leis. Se passar o imóvel para meu nome, posso fazer as reformas, cuidar da casa. Ou prefere continuar com o telhado pingando, vivendo a míngua e morrendo sozinha como uma velha louca? Chega! A voz veio de trás da cortina. O Sr. Álvaro apareceu apoiado em sua bengala, os olhos brilhando. Eduardo se virou. O que o senhor quer, velho? Isso não é problema seu. O senhor acha que sou surdo? Sabe que sua mãe não sabe ler e está forçando ela a assinar um documento suspeito? Eu sou advogado aposentado, seu canalha. Advogado aposentado devia calar a boca. Ninguém chamou o senhor para essa conversa. Eu me chamei. A Teresa é minha amiga. E você não tem o direito de fazer isso com ela. Teresa olhou para Eduardo, depois para o Sr. Álvaro, e disse com a voz trêmula. É só, e um papel, não é? Se eu assinar tudo vai ficar bem? Eduardo assentiu. Claro. Ninguém vai me expulsar? Ninguém. Eu prometo. O Sr. Álvaro gritou, furioso, e não acredita nele, Teresa. Eu vi o papel, a redação está errada, isso não foi escrito na época do seu marido. O carimbo está apagado. Esse documento não é válido. Teresa pegou a caneta com a mão trêmula. Olhou para o Sr. Álvaro. Depois olhou para Eduardo, o filho mais velho que estudou direito graças à aliança de casamento que ela vendeu. E estou tão cansada. É só assinar. Um nome só. Eduardo disse depressa, como quem sabe que está prestes a vencer. Teresa assinou. Um traço, lento, hesitante. Eduardo puxou o papel de volta como um traficante escondendo o dinheiro. Não a abraçou, não agradeceu. Apenas disse com frieza. Vou indo. Se cuida, mãe. Virou-se e saiu. A porta bateu atrás dele como um trovão. O Sr. Álvaro ficou sem reação. Teresa desabou na cadeira.
A caneta caiu da mão. Teresa, e a senhora acabou de... Acabei de entregar a casa para ele, não foi? Ele assentiu, os olhos cheios de dor. Mas também, acabei de ouvir ele me chamar de mãe. Ela sussurrou. Ele não soube o que responder. Lá fora, a chuva continuava a cair. Na parede, o retrato da família estava torto. Sobre a mesa, uma mancha de tinta se espalhava como sangue. 3 dias depois, no momento em que Teresa pendurava a roupa na varanda, um hábito que mantinha desde a juventude, a campainha tocou. Não uma vez, mas 3 toques seguidos, urgentes, como se algo grave estivesse acontecendo. Eduardo de novo, ela murmurou, indo lentamente até a porta. Mas não era. Na sua frente estavam 2 homens de sobretudo, com ternos por baixo e pastas nas mãos. Um deles usava óculos e falava rápido, de forma mecânica. Bom dia. A senhora é Dona Teresa Ferreira? Sou, sim. Somos da imobiliária Nova Esperança. Viemos informar que, segundo os registros de transferência autenticados, a casa número 27 da Rua da Saudade passou a ser legalmente propriedade do Sr. Eduardo Ferreira. Teresa ficou em choque. Não, e não pode ser. Eu só assinei, para ele guardar os documentos por mim. O segundo homem, careca e de rosto duro, folheou o arquivo e mostrou uma folha colorida para ela. Aqui está a confirmação do cartório. Com sua assinatura e impressão digital. Este é um contrato de cessão total. A casa agora pertence ao Sr. Eduardo Ferreira. Eu não entendo, meu filho disse. Não somos responsáveis pelas conversas entre as partes. Apenas cumprimos o contrato. E segundo o plano de desenvolvimento da cidade, esta casa será demolida para dar lugar a um prédio residencial no mês que vem. De demolida? A senhora tem 10 dias para desocupar. Este é o aviso oficial. O homem de óculos inclinou a cabeça. Voltaremos na próxima semana. Bom dia. Eles partiram tão rápido quanto chegaram. Deixaram uma velha parada na varanda, segurando o aviso na mão, os olhos perdidos como se todo o sangue tivesse saído do corpo. Naquela noite, Teresa ligou para os filhos, um por um. Primeiro, Lúcia. Eu não entendo por que a senhora assinou aquele contrato, a voz de Lúcia era gelada. Sou médica, não posso me envolver em escândalos. Tente manter a calma. Por enquanto, saia de casa. Mas, e eu não tenho outro lugar para ir. Então alugue algo. Eu deposito um dinheiro. Mas não me ligue mais, estou em reunião com a direção do hospital. A ligação caiu. Depois foi Raul, o empresário. Se assinou, tem que aceitar. A lei é a lei. A senhora escreveu o nome com a própria mão, ninguém forçou. Se isso vazar para a imprensa, minha empresa está perdida. Você pode falar com Eduardo? Raul suspirou. Não falo com ele há 2 anos. Não me envolva. Um bico. Silêncio. Teresa ligou para Valeria, a arquiteta. A casa está em área de reurbanização. Eu trabalho com isso, mãe, a senhora sabe. Não tem como impedir. Você está dizendo que eu mereço ser expulsa da casa que seu pai construiu. A senhora assinou. É legal. Eu não sei ler. Então da próxima vez, não assina nada. Teresa largou o telefone. Não ligou para mais ninguém. Na véspera da desocupação, a chuva caiu forte. O vento batia no rosto como tapas. Teresa se apressava para arrumar suas coisas numa mala velha, a mesma que usou quando foi dar à luz no hospital público. Não pôde levar muito. Apenas a foto de casamento, o conjunto de louça lascado da época do Mateus, e o casaco de lã dele, aquele com o remendo no ombro esquerdo. Num canto do quarto, o desenho feito à mão pela pequena Marina ainda estava colado na parede, e para a melhor mãe do mundo. Ela o tirou cuidadosamente, enrolou e guardou no bolso. Trancou a porta pela última vez. A madeira rangia como soluços. Na rua, alguns vizinhos espiavam pelas janelas.
Ninguém dizia nada. Ninguém teve coragem de se aproximar. Apenas Emília, a vizinha de meia-idade, correu com um guarda-chuva. Teresa. Com essa chuva, para onde você vai? Para uma pensão. Bem pequena, lá embaixo, no Brás. Vai a pé? Não tenho dinheiro pro táxi. Emília tirou do bolso uma nota de R$ 10. Fique com isso. Não sou rica, mas a senhora não pode puxar essa mala na chuva assim. Obrigada, mas não. Já estou acostumada. Emília segurou sua mão com força. Eles deviam ser levados à justiça. Se meus filhos fizessem isso, eu os deserdava. Teresa sorriu com tristeza. A senhora tem sorte de ainda não ter precisado passar por isso. O Sr. Álvaro estava debaixo do beiral, os olhos fixos nas costas de Teresa se afastando na chuva. Respirou fundo e falou com a neta. Camila, pega aquela pasta pra mim. Aquela com a marca de tinta. Pra quê, vô? Vamos ver se esse testamento aí é de verdade. Já vi muita sujeira na vida, e essa tem cheiro. O senhor vai fazer o quê? Ele sorriu de lado. Buscar justiça. Por ela. E pelo pai da Valeria, que deu a vida construindo aquela casa. No metrô, Teresa abraçava a mala, os olhos fechados. Ninguém a reconhecia. Ninguém se importava. Ninguém mais a chamava de mãe. Uma criança sentada em frente a ela puxou o braço da mãe. Mamãe, por que aquela senhora está chorando sem fazer barulho? A mãe virou o rosto. Teresa levou a mão ao rosto. Não havia lágrimas. Só havia chuva. O céu de Capão Redondo continuava carregado. As nuvens pareciam não querer se dispersar, pairando pesadas sobre o céu inteiro. Na pequena casa do Sr. Álvaro, a luz fraca do abajur iluminava uma pilha de papéis antigos. Ele vestia óculos, franzia a testa enquanto examinava cada linha da cópia do testamento que havia fotografado às escondidas quando Eduardo o apresentou dias antes. Isto aqui é lixo falsificado. Tem cheiro de álcool barato de posto. Ele resmungou. Vô, ficar falando sozinho assim é sinal de velhice, viu? Camila pulou na cadeira, rindo travessa. E o que tem ser velho? Velho que ainda sabe distinguir o verdadeiro do falso, ao contrário desses netos de sangue frio. Então aquele testamento tem mesmo problema? A menina inclinou a cabeça. Muitos. Álvaro assentiu. A redação não tem nada a ver com o jeito do Mateus escrever. As palavras são muito modernas, expressões como providenciar o funeral, garantir estabilidade financeira, e não tem como Mateus escrever isso. Ele mal concluiu o primário, falava simples, direto. Isso é coisa de advogado moderno. Camila inclinou ainda mais a cabeça. Tipo quando meu pai escreve a carta que eu mando pro meu namorado, né? Mais ou menos isso, só que aqui o que está em jogo é empurrar uma mãe pra rua e transformar o filho dela num estelionatário profissional. O Sr. Álvaro se levantou. Vai trocar de roupa. A gente vai ver o Paulo. Paulo Ferreira, filho mais novo do Sr. Álvaro, era perito forense no Instituto Nacional de Toxicologia e Ciências Forenses. No escritório cheio de documentos e microscópios, Paulo estava sentado em frente ao pai, passando os olhos pelas cópias dos papéis. Pai, onde o senhor conseguiu isso? Para que perguntar? Eu ainda sei o que é legal e o que é justo. Agora me diz, é falso ou verdadeiro? Paulo empurrou os óculos para a testa e começou a explicar. Primeiro, a impressão digital no canto inferior direito não bate 100% com a do arquivo trabalhista do Sr. Mateus Ferreira. Há uma diferença de cerca de 6%. Pode ter sido por pressão excessiva ou adulteração. Segundo, a assinatura tem traços irregulares que não são de tremor natural da idade, mas sim de cópia. Por fim, ele apontou um trecho do documento. Aqui diz legalização patrimonial de garantia vitalícia. Essa expressão só passou a existir depois de 2005, com a reforma do Código Civil. Mateus Ferreira morreu em 1996.
Não tem como ele ter usado um termo que ainda nem existia. O Sr. Álvaro bateu com força na mesa. É falso. Exatamente. Provavelmente forjado por alguém com conhecimento técnico. Eduardo. Não dá para afirmar que ele escreveu. Mas com certeza é o beneficiado. E para reverter isso, alguém tem que abrir um processo. O Sr. Álvaro se levantou. Eu sei quem vai fazer isso. Teresa Ferreira estava encolhida no canto de um quarto alugado por hora, na região do Brás. O colchão fedendo a mofo. Do lado de fora, barulho de carros, gritos, e o som da vida passando. Alguém bateu na porta, leve. Quem é? Teresa, sou eu, Álvaro. Ela hesitou alguns segundos, depois abriu. Ele entrou com uma pasta de documentos na mão. Tenho novidades para você. Não me diga que o Eduardo se arrependeu. Não. Mas ele vai se arrepender. Álvaro colocou a pasta sobre a mesa. Aquele testamento é falso. Teresa arregalou os olhos. Não pode ser. Pode sim. E meu filho analisou e confirmou. Tenho provas suficientes para processar. Processar? Vamos processar o Eduardo. Por falsificação de documento. Por se aproveitar de uma idosa analfabeta. Por expulsar a própria mãe com um golpe sujo. Teresa se sentou, a cabeça baixa. Não. Eu não aguento ir para tribunal. Eu não consigo. Cada vez que ouço a voz dele, o que sinto é dor, não raiva. Mas você não pode deixar ele sair ileso disso. Você não entende, eu carreguei ele no colo. Passei noites em claro com febre dele. Eu não consigo. Você acha que o Mateus ia querer ver você assim? Álvaro elevou o tom nesse quarto imundo, dormindo num colchão velho, enquanto o filho de vocês está num apartamento de luxo bancado com a casa que vocês construíram com sangue? Teresa começou a chorar. Como é que uma mãe vai processar o próprio filho, Álvaro? Álvaro suavizou o tom. Sentou-se e tirou do bolso uma foto antiga Mateus sorrindo, as mãos cobertas de cimento. Por que você não vai fazer isso por você? Vai fazer por ele. O silêncio foi longo. Finalmente, Teresa assentiu, devagar. Me ajuda a escrever a petição. 3 dias depois, o Tribunal de São Paulo recebeu a denúncia formal. Teresa Ferreira acusava Eduardo Ferreira de falsificação de documentos, estelionato contra idoso e apropriação indevida de bem imóvel. A imprensa ainda não sabia. Mas o advogado de Eduardo soube bem rápido. No dia seguinte, Teresa recebeu uma carta da Advocacia e Associados Limitada, escritório jurídico que representava Eduardo. Um calhamaço de papéis, incluindo uma contestação e uma reconvenção. Resumo: Teresa Ferreira teria concordado verbalmente com Eduardo, permitindo que o filho mais velho assumisse total responsabilidade pela administração dos bens e do funeral. A carta também alegava: a denunciante, por conta da idade avançada, apresenta sinais de confusão mental, não possuindo plena capacidade jurídica para tomar decisões conscientes. Teresa ficou sentada, imóvel, amassando o papel com a mão. Agora eu sou a velha senil que nem sabe o que assinou. Álvaro ao lado, respondeu com voz seca. Ele está montando uma narrativa para invalidar seu testemunho. A gente pode vencer? Não sei. Mas a gente vai lutar. Teresa olhou para fora, onde já não havia mais luz. Pela primeira vez na vida, sinto que estou completamente sozinha num mundo que eu mesma ajudei a construir. Álvaro apertou sua mão com suavidade. Mas agora você não está mais sozinha. Não enquanto eu respirar. A reunião familiar aconteceu em um café com sala reservada no centro de São Paulo, bem longe do Capão Redondo Velho, onde a mãe deles vivia em um quarto úmido de pensão. A ideia foi de Raul, o terceiro filho, empresário bem-sucedido e especialista em gerenciamento de crises. Ele reservou uma mesa grande, com PowerPoint pronto para projetar, se necessário. Lúcia chegou cedo, de jaleco branco, óculos escuros, o tempo todo no celular. Valeria usava um trench coat e carregava uma bolsa da Loewe.
André, advogado, vestia terno cinza e olhava o relógio sem parar. Marina estava encolhida, em silêncio. Só faltavam Eduardo. E a mãe? Ela disse que não viria? Lúcia perguntou, sem emoção. Raul assentiu. Teresa recusou. Disse que, se os filhos têm algo a dizer, que falem direto com o advogado dela. Advogado dela? Valeria arqueou a sobrancelha. Raul pegou o celular e colocou sobre a mesa. O advogado dela é um velhote de 80 anos chamado Álvaro, com um filho perito chamado Paulo. Os dois estão processando o Eduardo com ela. André fez uma careta. Se esse processo vazar para a imprensa, estamos ferrados. Lúcia assentiu. O hospital onde trabalho está negociando o contrato com uma organização internacional. Se a mídia souber que minha mãe foi enganada e nenhum de nós a defendeu, minha reputação acaba. É por isso que estamos aqui hoje. Raul interveio. Precisamos resolver isso de forma silenciosa. Ou seja, e mamãe retira o processo, Eduardo não é denunciado, e os bens são redistribuídos de forma justa. Valeria balançou a cabeça. Que divisão de bens o quê? Aquela casa é dela. Foi a casa que meu pai construiu com o próprio sangue, ninguém tem direito de repartir nada. André franziu a testa. Ninguém está negando os méritos do pai. Mas juridicamente, a casa está em nome do Eduardo. Se ele for condenado, o tribunal pode anular a transferência, mas ao mesmo tempo pode ativar a lei de herança. Herança? Marina falou pela primeira vez. A mamãe ainda está viva, e vocês já estão falando em herança? Vocês estão todos loucos. A mesa ficou em silêncio por alguns segundos. Raul recostou na cadeira, com calma. Marina, você foi quem morou com ela por mais tempo, conhece melhor o estado mental da mamãe. Ultimamente ela já falou dormindo, esqueceu o nome dos filhos, repetiu histórias antigas? O que você está tentando fazer? Convencer o tribunal de que ela apresenta sinais de deterioração cognitiva. Você disse que queria resolver de forma pacífica, agora está tentando montar um laudo psiquiátrico para nossa mãe? Raul não respondeu. Lúcia falou num tom mais suave. Marina, a gente não odeia a mamãe. Mas se isso explodir, não é só o Eduardo que vai afundar, é a família inteira. E esse é o motivo para jogar a mãe na rua? Marina estava furiosa. Você se lembra de quantas noites ela ficou no hospital com você? Na noite em que você deu à luz, quem foi a primeira a limpar seu sangue? Foi a mamãe. Valeria apoiou o cotovelo na testa. Estamos afundando num poço moral. E eu odeio essa sensação. Raul lançou um olhar cortante para a irmã. Sentimento não resolve nada. Eu já redigi um termo de acordo. Se ela assinar, tudo termina. Sem processo. Sem mídia. Vendemos a casa e dividimos o dinheiro igualmente. E a mamãe? Marina apertou os punhos. Vai morar onde? Raul deu de ombros. Num asilo particular, do melhor tipo. Cada um de nós paga uma parte. Valeria riu, amarga. Então nós nos juntamos e colocamos a mamãe no asilo e dividimos o dinheiro da casa que ela foi enganada para entregar. Essa é a essência da nossa família. André interveio. Se não fizermos isso, ela vai continuar com o processo. Eduardo vai reagir. E se o tribunal considerar que ela está incapaz, a casa pode voltar para ele, e a gente fica sem nada. Lúcia, fria. Eu concordo em assinar o termo. Não posso permitir que minha carreira acabe por causa de um processo interno de família. Raul, me manda o arquivo. Eu vou ler e assinar. André disse rapidamente. Valeria não disse nada. Apenas afastou o copo d'água da frente. Marina se levantou, tremendo. Eu não vou assinar nada. E vou contar para mamãe tudo o que vocês discutiram nessa sala. Raul esboçou um sorriso torto. Você ainda é ingênua, Marina.
O mundo lá fora não é feito para quem vive de memórias. Marina olhou um por um cada nome que a mãe havia chamado na noite do aniversário. Vocês, e não são mais uma família. Ela se virou e saiu do café. Nenhuma lágrima caiu, mas o vento ardia nos olhos como sal. Ao mesmo tempo, no quartinho alugado, Teresa ofegava após limpar o corredor comum. Estava trabalhando como faxineira meio período em um prédio popular. O trabalho não era pesado, mas ela se sentia como a sombra silenciosa de quem já foi. A porta se abriu com força. Marina entrou, o rosto vermelho de raiva. Mãe, preciso te contar uma coisa. Teresa se virou, ainda com o pano de chão na mão. O que foi, filha? Marina sentou-se ao lado dela e contou, palavra por palavra, a reunião de família fria como uma sentença. Teresa ficou em silêncio, os olhos fundos sem qualquer expressão. Me desculpa, e por não ter protegido a senhora, e por ter me calado por tanto tempo. Teresa colocou a mão sobre a da filha mais nova, a voz cansada, arrastada. Tudo bem. A mãe já está acostumada com o silêncio. O que a mãe não se acostuma, e é com os cálculos feitos por filhos que um dia ela protegeu da chuva e do sol. Marina começou a chorar. Mãe, não assina nada. Por favor. Fica tranquila. Dessa vez, a mãe não assina. Nem que tragam 1000 advogados. A mãe não assina. A senhora está com raiva? A mãe não tem mais o que sentir raiva. Teresa olhou pro teto, onde uma rachadura em forma de galho se espalhava como a verdade surgindo pouco a pouco. Nós já não somos uma família, Marina. Só restaram pessoas, e que um dia se chamaram assim. Num bar perto da Praça da Sé, Raul e Lúcia estavam com Eduardo. A luz amarelada caía sobre os três como máscaras sem expressão. Eles estão incentivando a mamãe a não assinar o acordo. Eduardo tragou um cigarro. Lúcia sorveu o vinho, olhar distante. A mamãe já tem aliados. Raul deu uma risada seca. Aliado nenhum vai salvar ela. Quando chegar o julgamento, a gente vai saber o que fazer. Eduardo assentiu, mas os olhos estreitados mostravam que algo o inquietava. Em um pequeno café na esquina de Capão Redondo, Alexandre, estudante do último ano de jornalismo, estava concentrado editando um vídeo no laptop. Era colega de classe de Camila, neta do Sr. Álvaro, e ouviu toda a história numa visita à casa dele. Não é possível, e Alexandre sussurrou, sem tirar os olhos da tela: o filho mais velho falsifica o testamento, expulsa a mãe de casa, os outros concordam. Isso não é mais uma história de família. É um crime. Camila estava ao lado, assentindo. E a dona Teresa, e está morando em quarto alugado, trabalhando de faxineira, vivendo com salário mínimo. Nenhum dos 6 filhos cuida dela? Não. Só a tia Marina, mas ela não tem poder de decisão. Os outros só pensam na própria carreira. Alexandre digitava sem parar, com firmeza na voz. Vou publicar essa história. Talvez não mude o mundo, mas pelo menos o mundo vai saber a verdade. 3 da manhã. O artigo foi publicado no blog pessoal de Alexandre. Manchete em letras vermelhas, cruzando a tela. Mãe idosa expulsa de casa por filho que falsificou testamento, e dentro de uma família sem coração. Abaixo do texto, um vídeo curto com entrevistas do Sr. Álvaro e de Camila, algumas fotos antigas de Dona Teresa com Mateus, e imagens dos documentos da ação judicial. A hashtag Justiça por Teresa apareceu em destaque na descrição. Em menos de 24 horas, o artigo foi compartilhado mais de 80.000 vezes nas redes sociais. A imprensa local começou a prestar atenção. A Record TV ligou para Alexandre pedindo entrevista. A repórter Laura Monteiro, loira, com o microfone na mão, apareceu diante das câmeras. Estamos em Capão Redondo, onde uma mãe de 68 anos, Dona Teresa Ferreira, foi expulsa da própria casa pelo filho mais velho. Uma casa construída há 40 anos por ela e o falecido marido. A história está chocando as redes sociais com a hashtag Justiça por Teresa.
Um trecho do vídeo mostrava a Dona Teresa varrendo o pátio do cortiço onde morava, o olhar triste, as costas curvadas, os cabelos brancos balançando no vento. O Sr. Álvaro apareceu na tela, falando com clareza. Não pedimos nada além de justiça. Uma mãe sendo expulsa da própria casa é algo inaceitável, especialmente quando isso vem dos filhos pelos quais ela sacrificou a vida inteira. Os moradores de Capão Redondo começaram a se reunir. Primeiro foi Dona Letícia, a antiga dona da padaria, que vendia fiado para Teresa por anos depois da morte de Mateus. Eu me lembro bem. Ela acordava às 4 da manhã para pegar pão na fila da assistência. O bairro inteiro deve a ela um pedido de desculpas se deixar isso acontecer. Depois veio Ricardo, o mecânico, erguendo um cartaz. Uma mãe que criou 6 filhos não merece ser descartada. Camila ajudou a organizar um abaixo-assinado na pracinha próxima à estação de metrô Capão Redondo. Mais de 500 assinaturas em 2 dias. Eles exigiam investigação completa da transferência de posse, perícia independente da assinatura, e suspensão dos direitos de Eduardo até o julgamento. No quarto da pensão, Teresa estava sentada diante de uma TV velha, a tela tremendo. O noticiário exibia imagens dela, acompanhadas da narração. E esta é a imagem de Dona Teresa Ferreira, a mãe que vem sendo chamada de a mãe esquecida. Ela olhava fixamente para a tela, sem dizer uma palavra. Marina sentava-se ao lado, segurando firme sua mão. Agora todo o Brasil sabe, mãe. Estão todos falando da senhora. Não precisava fazer isso. Eu não quero virar motivo de pena pública. A senhora não é motivo. A senhora é um símbolo. Eu não quero ser símbolo de nada. Só queria ir ficar na casa onde acendi o primeiro fogo do fogão. No escritório de advocacia de Eduardo, o caos se instalou. A imprensa cercava o portão. Um repórter da Folha de São Paulo gritou no microfone. Senhor Eduardo Ferreira. É verdade que o senhor enganou sua própria mãe para ficar com a casa? Tem algo a declarar sobre a acusação de testamento falso? Eduardo apressou o passo, entrou no carro de óculos escuros, sem dizer uma palavra. Mas aquela imagem foi registrada e naquela mesma noite, o noticiário de horário nobre abriu com a manchete. Filho desalmado ou vítima de calúnia? Enquanto isso, Raul e Lúcia faziam uma reunião de emergência com um especialista em gestão de crise de imagem. Precisamos mudar de estratégia, disse Raul entre os dentes. Se continuarmos resistindo, a mídia vai destruir a reputação de todo mundo. Lúcia cerrava os dentes. Estamos organizando um congresso internacional. Basta uma manchete de médica neurologista envolvida em golpe contra a própria mãe e eu perco todos os contatos diplomáticos. Valeria entrou pela chamada de vídeo, voz amarga. Nesse ponto, o melhor seria pedir desculpas publicamente? Raul bateu na mesa. Não. Pedir desculpas é admitir culpa. E até agora a mãe não provou nada. Não esqueçam que o Eduardo ainda tem a posse legal da casa. Marina surgiu na reunião, quebrando o clima gelado. Vocês não têm vergonha? O país inteiro está com a mamãe. E vocês ainda estão procurando formas de apertar mais o pescoço dela? Raul sorriu de lado. Sentimentos não salvam ninguém, Marina. Sentimento não anula cláusula jurídica. Na semana seguinte, os moradores de Capão Redondo organizaram um protesto pacífico em frente à Prefeitura de São Paulo. Faixas e cartazes em vermelho vibrante estampavam: Nós não vamos suportar essa injustiça. Mãe não é papel, mãe é gente. O senhor Álvaro discursou para a multidão, a voz rouca. Não estamos pedindo sangue. Estamos pedindo justiça. Alexandre transmitia tudo ao vivo, e em poucas horas a hashtag Justiça por Teresa alcançou o topo dos trending topics do Twitter Brasil. De volta ao quarto da pensão, Teresa recebeu um pacote sem remetente. Dentro, um buquê de crisântemos brancos e um bilhete escrito à mão. Me perdoa, mãe. Mas eu não sei mais como voltar a ser seu filho. Teresa reconheceu aquela caligrafia. Era de Eduardo. Ela não chorou. Não suspirou.
Apenas dobrou o papel e o colocou ao lado da moldura do casamento, onde Mateus ainda a olhava de um tempo distante, onde nada havia sido roubado nem corrompido. Março. O Fórum do Distrito de São Paulo estava mergulhado em uma luz pálida, como se filtrada por um vidro sujo. Do lado de fora, os repórteres formavam filas, microfones em punho, câmeras apontadas para qualquer um que saísse de um táxi ou carro oficial. Um pequeno micro-ônibus parou no meio-fio. A porta se abriu, e desceu uma senhora de costas curvadas, casaco de lã gasto, mãos trêmulas segurando uma bolsa de pano com documentos. Era Teresa Ferreira, autora da ação. Ela caminhava devagar, cada passo mais pesado que o corpo. Ao seu lado, o Sr. Álvaro, apoiado na bengala, mas com os olhos vivos. Passaram por um grupo de jornalistas, alguns dispararam os flashes rapidamente. A mãe de 6 filhos, autora do processo de testamento falso. Sussurrou um repórter ao microfone. Luzes dispararam. Teresa fechou os olhos. Não por medo, mas por exaustão. Ela estava cansada demais. Sala de audiências 14, segundo andar. Lá dentro, o clima estava tenso como corda esticada. Dona Teresa sentou-se à mesa à esquerda, ao lado do Sr. Álvaro. Marina estava logo atrás, segurando o ombro da mãe como quem tenta manter o último calor familiar ainda existente. Do outro lado, Eduardo Ferreira entrou vestindo terno preto e carregando uma pasta de couro reluzente. Com ele, 2 advogados, Sérgio Almeida, especialista em direito sucessório, e Clara Nunes, famosa por vencer um caso internacional de disputa de terras. Nenhum dos 2 sorriu. Apenas acenaram com frieza. A juíza era Isabel Mendes, aparentando pouco mais de 50 anos, cabelo castanho preso no alto, óculos espessos. Ela bateu levemente com o martelo de madeira. Damos início à audiência preliminar do caso Ferreira. Silêncio no recinto. A corte leu a acusação. A voz ressoou firme. O réu, Eduardo Ferreira, é acusado de falsificação de documento com valor legal, estelionato contra idoso e apropriação indevida de bem imóvel. Autora, Dona Teresa Ferreira. A advogada Clara se levantou primeiro. Excelência, contestamos integralmente as acusações. Dona Teresa Ferreira, com quase 70 anos, histórico de depressão após a morte do marido e vivendo isolada há anos, tem apresentado comportamentos instáveis. Temos testemunhas que confirmam que ela disse a vizinhos: quero que o Eduardo cuide de tudo quando eu me for. O Sr. Álvaro levantou-se de súbito. Palavra dita não é testamento, Excelência. Temos laudo técnico que comprova que o documento não é legítimo. A juíza bateu o martelo. Sr. Álvaro, mantenha a ordem. Paulo, filho de Álvaro, foi chamado como perito. Sou especialista em grafoscopia e análise documental. Após exames, confirmo que a assinatura no testamento não corresponde à do Sr. Mateus Ferreira em registros anteriores. Além disso, o conteúdo do documento contém termos que não existiam na época do falecimento. Trata-se de um documento falsificado. Clara rebateu de imediato. O senhor tem relação pessoal com a autora. Sua declaração é parcial. Paulo respondeu com calma. Tenho em mãos o laudo oficial do Instituto Central de Criminalística. Não é opinião, é ciência. Se quiser contestar, apresente outro perito. A juíza assentiu. A defesa deve apresentar perito independente se quiser impugnar a análise. Intervalo. Na sala de espera, Teresa estava recostada na cadeira. Marina ao lado, os olhos fixos na mãe. Mãe, está cansada? Não. Está com medo? Já perdi minha casa. Já perdi meus filhos. O que mais me restaria temer? O Sr. Álvaro se aproximou com um copo de chá quente. Beba. E prepare-se. A outra parte vai atacar sua lucidez. Teresa olhou para ele, os olhos turvos. Quer dizer que, e vão alegar que não estou mais em pleno juízo? Sim. E talvez eles estejam certos. Que mãe em sã consciência daria à luz filhos como esses? A audiência prosseguiu.
Eduardo foi chamado à tribuna. Ele ficou ereto, a voz clara como a de um orador. Eu não enganei minha mãe. Só queria garantir que o patrimônio da família fosse bem administrado após sua morte. Ela sempre me disse: você é o único em quem confio. Larguei meu trabalho para cuidar da casa, pagar as contas dela por anos. Teresa se levantou. Mentira. Você não voltou para casa por quase 20 anos. A última vez foi no meu aniversário, o dia em que trouxe aquele maldito testamento. Clara rebateu. Excelência, peço que se atente, emoção não é prova. Temos testemunha, a irmã do Sr. Eduardo, que confirma ter ouvido a autora dizer: Eduardo é o único capaz de cuidar da casa. Lúcia entrou na sala e foi ao banco das testemunhas. Minha mãe, e realmente disse isso. Eu me lembro bem. Ela estava doente. Disse isso chorando. Eduardo vai cuidar da mãe no lugar do pai. Teresa balançou a cabeça. Essa frase, e eu disse em 1998. E pensei que estivesse falando de um filho que sabia amar. A juíza Mendes franziu a testa. Este caso tem muitos elementos emocionais. Precisamos de tempo para reavaliar. A audiência será adiada para análise complementar. O som do martelo ecoou. Todos começaram a se levantar. O Sr. Álvaro se virou para Teresa. Não desanime. Isso é só o primeiro round. Teresa sorriu sem alegria. Eu não estou desanimada. Só me sinto perdida dentro de um jogo cujas regras eu nunca aprendi. De volta ao quarto da pensão, Teresa ficou sentada, absorta diante da TV. O noticiário exibia uma nota rápida. A audiência sobre a disputa de testamento entre Dona Teresa Ferreira e seu filho mais velho Eduardo Ferreira foi adiada. A opinião pública está dividida. Uma parte acredita que Dona Teresa é vítima, enquanto outra suspeita que ela foi manipulada pelas redes sociais. Marina entrou trazendo uma sacola com comida. Hoje é sexta-feira, mãe. Final de semana chegou. Comprei seu prato preferido, arroz com frango e legumes. Teresa não reagiu. Marina puxou uma cadeira e sentou-se. No que a senhora está pensando? Nos filhos que já apertaram minha mão quando tinham medo do escuro. Agora são eles que criaram uma escuridão ainda maior. A senhora se arrepende? Teresa se virou, o olhar seco, sem mais lágrimas. Não. Só lamento. Porque ensinei meus filhos a ler, a andar, a falar e mais esqueci de ensinar uma coisa, a como serem humanos. Sala de Audiências 14, Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma manhã de abril com sol doce como mel. O clima do lado de fora parecia surpreendentemente calmo, mas por dentro, corações batiam como tambores de guerra. Os assentos estavam lotados, moradores de Capão Redondo, jovens, idosos, até crianças estavam presentes. Teresa Ferreira sentava-se em silêncio na primeira fileira. Seus cabelos estavam curtos, usava uma camisa branca que Marina passara na noite anterior. Nenhuma maquiagem, nenhuma joia, apenas um pequeno broche com a medalha de honra ao mérito da cidade de São Paulo, concedida a ela em 1997 por ter criado 6 filhos sozinha após a morte súbita do marido. O Sr. Álvaro estava ao seu lado. Ele apertou levemente sua mão. Fique tranquila. Hoje é o seu dia. Teresa respirou fundo e assentiu. A juíza Isabel Mendes entrou e bateu o martelo. Retomamos a audiência do processo de Teresa Ferreira contra Eduardo Ferreira. Hoje é dia de sentença. Ela se voltou para a mesa da defesa. A defesa tem alguma consideração final antes da leitura da sentença? A advogada Clara Nunes se levantou, tentando manter a expressão serena. Reiteramos nossa posição. Dona Teresa consentiu verbalmente, o documento não apresenta falsificação evidente, e todas as ações do Sr. Eduardo foram guiadas pela intenção de proteger o patrimônio da família. A juíza assentiu. E a parte autora? O Sr. Álvaro se levantou, com o olhar firme. Temos provas legais de que o testamento usado na transferência de propriedade é falsificado.
Dona Teresa Ferreira foi induzida a assinar em um estado de confusão emocional, é analfabeta e não recebeu explicações claras sobre as consequências jurídicas. A juíza assentiu novamente. Sendo assim, o tribunal anunciará a sentença. O plenário silenciou completamente. Sem tosses, sem cadeiras se movendo. Apenas o som da juíza virando as páginas do processo e começando a ler. Após análise dos autos, laudos periciais do Instituto Nacional de Criminalística, depoimentos de testemunhas imparciais, e especialmente, rastros digitais da criação do documento nos computadores do escritório de advocacia onde foi impresso. Ela levantou os olhos, frios como vidro. O tribunal declara: o testamento utilizado para a transferência da casa número 27 da Rua da Saudade é falsificado. Um murmúrio percorreu a sala. Teresa apertou forte a mão de Marina. A juíza continuou. O réu Eduardo Ferreira é considerado culpado por falsificação de documento público, estelionato contra idoso, nos termos dos artigos 390 e 250 do Código Penal Brasileiro. Pena: 3 anos de reclusão em regime aberto, com medidas alternativas de liberdade vigiada por 4 anos, indenização por danos morais e restituição da propriedade à dona Teresa Ferreira. Marina começou a chorar. Eduardo ficou paralisado. Seu rosto empalideceu, as mãos tremiam, os olhos incrédulos. A advogada Clara tocou seu braço discretamente, sussurrando: podemos recorrer. Mas, e a opinião pública não está do nosso lado. E as provas são incontestáveis. A juíza voltou-se para Teresa. Dona Teresa Ferreira, a titularidade da casa número 27 da Rua da Saudade será restaurada conforme o registro original. O cartório de imóveis de São Paulo deverá concluir o processo em até 14 dias. A senhora pode voltar. Teresa se levantou. Ainda curvada pela idade, mas sua voz soou clara. Obrigada, meritíssima. Mas eu não volto só pela casa. Eu volto, e porque meu marido assentou cada tijolo com as próprias mãos. E porque não quero morrer em um lugar onde não existam lembranças. A juíza assentiu levemente. Suas palavras constarão nos autos. O martelo desceu. A sessão estava encerrada. Do lado de fora, o cenário era como uma onda gigante. A multidão aplaudia. Faixas com a frase "O Justiça para Teresa" o erguiam-se alto. Todos queriam se aproximar dela, apertar sua mão, abraçá-la, ou apenas ver de perto a mãe esquecida ou que agora retornava à luz. Uma repórter do Jornal Nacional correu até ela. Dona Teresa, pode nos contar como se sente neste momento? Ela sorriu um sorriso raro, leve como uma brisa de primavera. Eu não sei o que dizer. Um dia, achei que só me restava o corpo vazio. Mas hoje eu sinto que recuperei algo chamado nome. Uma mulher de meia idade, com os olhos marejados, se aproximou. A senhora não é mãe de 6. É mãe de todo este bairro. De todo este país. Uma voz masculina gritou. Mãe do povo. A multidão repetiu em coro. Não era um slogan. Era a verdade. 2 semanas depois, Teresa voltou à casa número 27 da Rua da Saudade. O portão de ferro fora pintado. O telhado, consertado. Janelas novas instaladas. Ela parou diante da escada, sem conseguir dizer nada. Não pelos tijolos. Mas pelas pessoas, os vizinhos que tinham restaurado tudo com as próprias mãos. O senhor Álvaro disse. Não temos dinheiro para contratar pedreiro. Mas temos juventude. E temos coração. Camila sorriu. Aprendi a rebocar parede vendo vídeo no YouTube, sabia? Teresa não conseguiu esconder a emoção. Ela entrou na casa e tocou na parede. O cheiro familiar invadiu o peito, cheiro de poeira, de madeira, de lembrança. Naquela noite, a praça de Capão Redondo se iluminou inteira. Pendia uma faixa enorme. Feliz aniversário de 69 anos, Teresa Ferreira. Cerca de 700 pessoas se reuniram. Um bolo de 3 andares feito pela dona Letícia.
As flores foram trazidas um ramo por casa. Uma pequena banda de samba tocava, e um menino leu um poema que ele mesmo escreveu. Numa casinha pequena vive uma grande mãe, que o mundo esqueceu, até que todos a chamaram de mãe. Teresa ficou em silêncio, os olhos marejados. Quando cantaram parabéns, ela soprou as velas. Dessa vez, o vento não apagou a chama. Ela ergueu um copo de suco de laranja à pressão alta, não permitia álcool, e disse baixinho: "Obrigada, e por não me deixarem sozinha." As pessoas a abraçaram. Beijaram suas mãos. Chamaram-na de mãe, de vó, de tia. Ninguém mencionou Eduardo. Ninguém perguntou pelos 6 filhos que escolheram o silêncio. Porque agora, ela tinha todo um bairro como filhos. Numa manhã no início do verão, o sol se quebrava em faíscas sobre o telhado vermelho da casa número 27 da Rua da Saudade. A casa parecia despertar de um sono longo. Já não havia escuridão, nem poeira. Cravos brancos cobriam a varanda, trazidos por vizinhos após o julgamento. Teresa Ferreira sentava-se na sala, vassoura de pena na mão, espanando e murmurando: "Marina, não esquece de comprar mais umas lâmpadas. O sótão ainda está escuro." "Já lembro, mãe." Gritou Marina da cozinha, preparando o café da manhã. "Hoje a neta do seu Álvaro também vem ajudar com a faxina." Teresa assentiu, a mão tocando suavemente a parede onde havia uma rachadura em forma de galho. Ela não queria rebocar. Aquilo era como uma cicatriz, um lembrete de que o que um dia rachou ainda pode permanecer de pé, se houver quem cuide. O sótão da velha casa tinha sido, no passado, onde Mateus, seu marido, guardava as ferramentas. Teresa empurrou a porta e subiu. O cheiro de madeira envelhecida invadiu seu nariz, familiar a ponto de doer. Ela abriu todas as janelas, e a luz do sol encheu o ambiente. No canto do quarto, um baú antigo de madeira com fecho de ferro e pequena tranca chamava a atenção. Teresa se abaixou e, com cuidado, o abriu. Dentro, havia alguns cadernos, um álbum de fotos da família, e um pano que envolvia algo cuidadosamente. Ela retirou o pano com delicadeza. Debaixo, um caixote de madeira escura, rudemente talhado à faca, com uma inscrição quase apagada pelo tempo, para Teresa. Se um dia... O coração dela apertou. As mãos começaram a tremer. Dentro da caixa, havia uma carta manuscrita, o papel já amarelado, e a caligrafia trêmula, mas ainda reconhecível, Vera de Mateus. Ao lado, estava a velha aliança de casamento, com a gravação por dentro, VM+C, para sempre. Ela sentou-se no chão, abriu a carta e começou a ler palavra por palavra, como se cada uma fosse uma batida do coração que seu marido lhe enviava de algum lugar distante. Minha querida Teresa. Se um dia você estiver lendo esta carta, talvez eu já não esteja mais ao seu lado. Não escrevo para te fazer chorar. Escrevo para que você se lembre que esta casa é sangue, suor e todo o meu amor por você e pelos nossos filhos. Se algum dia você se sentir sozinha, e não deixe esta casa. Ela é o último gesto de amor que deixo para você. Não tenho grandes bens, apenas esta casinha com a parreira no quintal, o fogão a lenha onde você fazia cocido todo domingo, e as paredes onde gravamos o nome de cada um dos nossos filhos. Mesmo que eles se esqueçam, eu sei que você não esquecerá. E eu, onde quer que esteja, vou lembrar de você todos os dias. Não tenha medo da solidão, porque você nunca estará realmente sozinha. As mãos de Teresa caíram no colo, a carta tremia em seu colo. Seus lábios se apertaram. Uma lágrima desceu não de tristeza, mas porque, após tantos anos, ela finalmente ouvirá de novo a voz do marido. E não era por lembrança. Era por amor. Marina subiu ao sótão, encontrando a mãe sentada sob o sol, segurando a carta, os olhos marejados. Mãe, e a senhora está bem? Teresa não respondeu. Apenas ergueu a carta, os olhos brilhando. Seu pai, e deixou isso para mim. Durante todo esse tempo, e eu não sabia. Marina sentou-se ao lado da mãe, leu algumas linhas, os olhos também se avermelhando. Ele ainda está aqui, mãe.
E a senhora conseguiu manter a casa. A senhora conseguiu. Teresa sorriu. Não fui eu. Foi todo mundo. Foi Capão Redondo. Foi o seu Álvaro, foi você, foram os meninos da casa da frente que trazem bolo toda tarde. Perdi 6 filhos, mas ganhei uma vizinhança inteira de netos. Marina apertou levemente o ombro da mãe. Mas eu continuo sendo sua filha. Você é a única que nunca me deixou. Teresa sussurrou. E sou mais grata por isso do que por qualquer outra coisa. Naquela tarde, Teresa sentou-se na varanda. A velha cadeira de palha, onde Mateus costumava tomar café, ler jornal e cantarolar alguns flamencos desafinados. O Sr. Álvaro apareceu, trazendo 2 xícaras de café com leite quente. Mulher deve tomar doce. Faz bem para a alma. Disse, colocando uma xícara sobre a mesinha. Obrigada. O senhor não é só advogado, e já é parte da família. Então quero a minha parte do cocido da semana que vem. Teresa riu. Pela primeira vez em muitos anos, uma risada sem gosto amargo. O que acha que vai acontecer com o Eduardo? Pena alternativa, mas ele perdeu tudo, nome, reputação. O advogado dele está sendo investigado por um caso de 2017. Teresa suspirou. Eu não queria vê-lo destruído. Só queria que ele entendesse o valor da bondade. O Sr. Álvaro olhou para ela e disse com calma. Às vezes leva uma vida inteira. Mas basta um instante e a gente acorda. Teresa assentiu, o olhar distante. Eu achava que o que mais queria no fim da vida era dinheiro, ou um pedido de desculpas. Agora eu entendo, e o que eu queria era ter um lugar para pertencer, alguém para lembrar, e algo para perdoar. Debaixo da varanda, as crianças corriam e riam alto, jogando bola. Um garotinho olhou para cima. Dona Teresa. Amanhã a gente vai pintar a cerca. A senhora ajuda? Teresa deu uma gargalhada. Claro, campeão. Mas só se trouxer churros para mim. Risos ecoaram pela rua. Naquela noite, Teresa colocou a carta de Mateus num pequeno quadro de vidro, pendurando-o logo na entrada da casa. Abaixo, ela mesma escreveu. Eu tive 6 filhos. Hoje, tenho uma vizinhança inteira como meus netos. Marina saiu da cozinha, limpando as mãos no avental. Mãe, o que a gente vai fazer para amanhã? Cocido. Respondeu. E lembra os meninos de pegarem as uvas da parreira para fazer suco. E o pão, diz para Dona Letícia pegar leve no sal, meu coração já não aguenta muito. Marina riu. Sim, senhora rabugenta da Rua da Saudade. Teresa sentou-se à mesa, serviu um copo de suco de laranja. Observou a chama da vela tremular, e então fechou os olhos suavemente. Sem lágrimas. Sem mágoas. Apenas a paz de quem sobreviveu à tempestade, e finalmente reencontrou sua casa e a si mesma. A história de Dona Teresa Ferreira é um lembrete profundo sobre o valor dos laços familiares, da gratidão filial e da justiça. Nenhum sucesso substitui o dever de ser filho. Quando se perde a ética, riqueza e fama apenas revelam o vazio. Mas a bondade, mesmo pequena, tem um poder de transformação como quando um bairro inteiro se levanta por uma mãe esquecida. No fim, a verdade sempre aparece, e a humanidade é a última casa onde todos podemos voltar. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.